A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do primeiro livro dos Reis, do capítulo 6 ao capítulo 10. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6. A edificação do templo. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e 10 côvados de largura diante da casa. E fez para a casa janelas de vista estreita. Edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa, em redor, tanto do templo como do oráculo. Assim, lhe fez câmaras laterais em redor. A câmara de debaixo era de 5 côvados de largura, e do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizeram encostos, para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. Edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando se edificavam. A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por escadas caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e acabou, e cobriu a casa com pranchões de tábuas de cedro. Também edificou as câmeras em volta de toda a casa, de 5 côvados de altura, e as ligou a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o assoalho da casa com tábuas de faio. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o assoalho até as paredes, e por dentro lhes edificou para o oráculo, para o santo dos santos. A casa, isto é, o templo anterior, tinha 40 côvados, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa, na parte mais interior, preparou o santo dos santos, para pôr ali a arca da aliança do Senhor. E o santo dos santos no interior era de 20 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e de 20 côvados de altura. E o revestiu de ouro puro, também revestiu de cedro o altar. E revestiu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs uma cortina diante do santo dos santos, e o revestiu com ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente. Também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do santo dos santos. E no santo dos santos fez, pois, querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados, e uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs a esses querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de uma tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E revestiu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e entalhes de querubins, de palmas e de flores abertas, por dentro e por fora. Também revestiu de ouro o assoalho da casa, por dentro e por fora. E a entrada do santo dos santos fez porta de madeira de oliveira. O umbral de cima, com as ombreiras, faziam a 5ª parte da parede. Também as 2 portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmas de flores abertas, as quais revestiu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo, ombreias de madeira de oliveira, da 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeira de cipreste, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas. E entalhou nelas querubins, palmas e flores abertas, as quais revestiu de ouro folheado.
Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Ziv, e no ano 10º do mês de Bul, que é o mês 8º, acabou essa casa com todas as suas coisas e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Capítulo 7. Salomão edifica um palácio. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro, e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janela, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de coluna de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez um pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro de assoalho a assoalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a desse. Também para a filha de Faraó, que Salomão tinha tomado por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra, por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundada sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima delas pedras finas, lavradas segundo as medidas, e madeira de cedro. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor, e o pórtico daquela casa, a mobília e os utensílios para o templo. Enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a Irão de Tiro, e era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, e formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim fez as colunas, juntamente com 2 fileiras em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça da coluna era de obra de lírios no pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois sobre as 2 colunas, estavam também de fronte, em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras em redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs o nome de Jaquim, e levantando a coluna à esquerda, pôs o nome de Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírio, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor, e por baixo da sua borda em redor havia botões que o rodeavam, por 10 côvados cercavam aquele mar em redor. 2 ordens desses botões foram fundidas quando o mar foi fundido, e firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda era como a de um copo, como de flor de lírios. Ele levava 2000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins. E sobre as molduras uma base por cima. E debaixo dos leões e dos bois, junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre. E os seus 4 cantos tinham ombros. Embaixo da pia estavam estes ombros fundidos do lado de cada uma das junturas. E a boca da pia estava dentro da coroa e de 1 côvado por cima. E era a sua boca redonda, segundo a obra da base, de côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base. E era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra da roda como a obra de roda de carro. Seus eixos, suas cambas, seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base. E no
o alto de cada base havia uma peça redonda de meio côvado de altura. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas, que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma juntura ao redor. Conforme a esta, fez as 10 bases. Todas tinham uma mesma condição, uma mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém Omar pôs ao lado direito da casa, para o lado do oriente da parte do sul. Depois fez Irão as pias, as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas, os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões, pás, as bacias e todos esses objetos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre polido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartã, e deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo seu excessivo número, nem se averiguou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, as flores, as lâmpadas e os espivitadores, também de ouro, como também os vasos, os apagadores, as bacias, as colheres e os perfumadores de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os objetos, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Capítulo 8. A dedicação do templo. Então consagrou Salomão os anciões de Israel e todas as cabeças das tribos principais dos pais dos filhos de Israel diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se consagraram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciões de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, com o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas, e o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se ajuntara a ele, permaneceu diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao santo do santo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E os varais sobressaíam tanto que as portas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo Israel. Também Davi meu pai propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi meu pai: porquanto propuseste em teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor. Edifiquei uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Constituí ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, a qual fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Oração de Salomão. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: ó
Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência de seus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti, que guardaste a teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, o que a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, guarda a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andares diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus, até o céu dos céus, não se poderiam conter, quanto menos esta casa em que tenho edificado. Ouve, pois, a oração de teu servo e a sua súplica, ó Senhor Deus, atende o clamor e a oração que teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu, no lugar da tua habitação, nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo-o jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar, nesta casa, ouve tu, então, nos céus, e age e julga a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder, e sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converter a ti, confessarem o teu nome, orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu, então, dos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna a levar a terra que tens dado a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então dos céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andam, e dá chuva na tua terra, que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhoto ou pulgão, quando seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então dos céus, assento da tua habitação, e perdoa, age e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra, que deste a nossos pais. Também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar, voltado para esta casa. Ouve tu dos céus o assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares, e orarem ao Senhor para o lado desta cidade que tu elegeste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos dos inimigos, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto estejam, e na terra aonde fores levados em cativeiro caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos perversamente, procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra, que deste a teus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus, assento da sua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia perante aquele que os tem cativo, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvirem em todo quando clamarem a ti. Pois tu para a tua herança os elegeste, e todos os povos da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito, Senhor Deus, a bênção sobre o povo. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de falar ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos tendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo,
dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo a tudo o que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando assim o nosso coração para andares em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. E que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andares os seus estatutos e guardares os seus mandamentos como hoje. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. E deu Salomão para o sacrifício pacífico e ofereceu ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparava os holocaustos e as ofertas com as gorduras dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caber os holocaustos, as ofertas e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo e a Israel seu povo. Capítulo 9. A aliança com Deus. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: Não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardares os meus mandamentos, os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes servires a outros deuses e vos prostrardes diante deles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei. A esta casa que santifiquei o meu nome lançarei longe da minha presença. Israel será por provérbio e montejo entre todos os povos. E esta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará, assobiará e dirá: Porque fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: Porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as 2 casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Para o que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas os seus olhos. Por isso disse: Que cidades são essas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabu até hoje. E enviara Irão ao rei 120 talentos de ouro, súditos de Salomão. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor, a sua casa, Milo, o muro de Jerusalém, como também Hazor, Megido e Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, conquistou Gezer, incendiou-a e matou os cananeus que moravam na cidade, para dá-la como dote à sua filha, mulher de Salomão. Por isso edificou Salomão a Gezer e Bet-Horon a Baixa, e a Balate e a Tadmor no deserto daquela terra, e todas as cidades de provisões que Salomão tinha, as cidades dos carros, as cidades dos cavaleiros e tudo o que Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a escravos até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, seus príncipes, seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550 que davam ordem ao povo que trabalhavam na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi, a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. E ofereceu Salomão 3 vezes cada ano holocausto e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao redor. Queimavam incenso sobre o que estava
estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. A frota naval de Salomão. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Eilat, a praia do mar de Suf, na terra de Edom, e mandou Irão com aquelas naus a seus servos marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão, e foram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Capítulo 10. A visita da rainha de Sabá. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e chegando a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro de pedra preciosa, e foi Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração, e Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas, nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Indo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o assentar de seus servos, o estar de seus criados, as vestes deles, os seus copeiros e os holocaustos que ofereciam na casa do Senhor, ficou fora de si. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria, e eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos ouviram, eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levaram ouro, traziam de Ofir muitas madeiras de sândalo e pedras preciosas. E desta madeira de sândalo fez o rei balaústre para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que dera por sua generosidade. Então voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos. A riqueza de Salomão. E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos negociantes, do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia, dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 escudos longos de ouro batido, 600 ciclos de ouro destinou para cada escudo. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro destinou para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era o encosto do trono por detrás redondo, e de ambos os lados tinha encosto até os assentos, e 2 leões em pé juntos ao encosto. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todas as taças de beber do rei Salomão era de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano era de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha valor algum, porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos tornavam as naus de Tarsis e traziam ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza quanto em sabedoria, e toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Isso faziam de ano em ano. Também juntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou à cidade dos carros, junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como figueiras bravas que estavam nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía um carro do Egito por 600 ciclos de prata, e um cavalo por 150, e assim por meio deles os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.